Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui para começar uma aula de escola bíblica dominical diferente, até porque esta é uma lição diferente. Uma lição que trata sobre Jesus Cristo, a sua forma, quem é Jesus Cristo. E ninguém melhor para nos passar essa aula ou esta informação, estas informações, que o nosso pastor Edirão. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Eu já vou começar com as perguntas básicas. Pastor Edirão, quem é Deus? Eu quero, nesse momento, cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para todos, nós estamos na melhor escola, uma escola dominical, com o tema que vai nos trazer uma edificação muito grande, um conhecimento a respeito de Deus, a forma que Deus se manifesta em nossas vidas. A pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o princípio de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que existe teria. Então, a gente olhando para esse texto, a gente vê que Deus é o princípio de tudo, né? Deus é o princípio. E nada existia antes de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que foi a maneira de Deus se revelar, a maneira mais clara de Deus se revelar para a humanidade, foi enviando o seu Filho Jesus. Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, é a terceira pessoa da Trindade. E a Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao céu, Ele deu uma promessa para a igreja, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria com a igreja. Então o Espírito Santo hoje, ele intercede por a igreja. A Bíblia diz que até os nossos gemidos, o Espírito Santo interpreta para Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vai conduzir a igreja até Jesus. O Espírito Santo pega a igreja e leva até Jesus, e Jesus entrega a igreja ao Pai. Cada dia mais que o Espírito Santo venha ter essa liberdade em nossas vidas. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é aquele que intercede por a igreja. Bom, como eu amo o meu pastor e esta entrevista não estava combinada, eu comecei com as perguntas básicas que qualquer cristão pode responder. Mas, pastor, determinadas denominações e até mesmo algumas seitas têm divergências com relação a essas três pessoas. A primeira pergunta, e é o que trata a nossa lição de hoje: Jesus é Deus? A Bíblia diz que o nosso Jesus é Deus. E Jesus, Ele é o próprio Deus sendo revelado para a humanidade. É tal que quando no ministério terreno de Jesus, a Bíblia diz que ele era
100% homem e 100% Deus. Ele tinha as duas naturezas. Deus teria muitas formas de se revelar para o homem. Deus poderia ter usado várias formas. Mas ele usou a forma humana para se revelar para a humanidade, enviando seu filho Jesus, nascendo de uma virgem chamada Maria, passou pelo mesmo processo que todas as mulheres passam. Então, Jesus é o próprio Deus. O Senhor deu umas pinceladas em algumas perguntas que virão. A primeira: Jesus, quando esteve na terra, em sua forma humana, ele, como homem, também era Deus? Com certeza, o nosso Jesus, ele tinha as duas naturezas. Mas ele veio cumprir o caminho que estava traçado pelo próprio Pai de Deus. Então, em todos os momentos, Jesus deixou bem claro que a vida dele era um propósito de Deus, o próprio Pai. E essa decisão foi tomada no céu. Antes de Jesus nascer com uma bicha chamada Maria, essa decisão foi tomada lá, na presença da Trindade. A humanidade estava aí desgarrada e o próprio Deus escolhe o seu filho para poder resgatar esta nação, porque não tinha um justo. E aí foi preciso enviar o seu próprio filho, para morrer e resgatar esta nação que estava no pecado. Obrigado. Nós temos cristãos novos na nossa congregação e oriundas muitas vezes de outras denominações e de outra fé. E por falar em outra fé, uma dúvida que persiste. O Senhor colocou por duas vezes o termo da mãe de Jesus, a Virgem Maria. A Virgem Maria merece culto por ter sido a mãe de Jesus? Segundo, ela permaneceu virgem. A Bíblia diz que Maria, até o nascimento de Jesus, como todos conhecem a história, a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem. Depois que Jesus nasce, Maria teve outros filhos. E a Bíblia diz que somente a Deus é dado o direito de louvor, de honra, de adoração. Nós não podemos, irmãos, em momento algum, adorar uma outra pessoa. Existem povos aí fora que adoram muitas coisas. E isto é errado, porque a Bíblia diz que somente a Deus dará honra, preste uma adoração, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Então, nós não podemos adorar outro Deus, nem a Maria, nem a Paulo, a ninguém. A adoração nossa, do verdadeiro cristão, ela é diretamente a Deus. Somente a Ele servirá e prestará louvor. Bom, eu vou fazer a próxima pergunta e gostaria que alguém da congregação também se manifestasse após a próxima pergunta, tirando a sua dúvida, aproveitando esta oportunidade, desta aula diferente, para obter algum esclarecimento da parte do nosso pastor. Então, se alguém quiser formular alguma pergunta, sinta-se à vontade. Pastor, a adoração deve ser dada somente a Deus. O Senhor bem colocou. Mas nós vemos em outras denominações as pessoas
argumentando que não prestam culto. Não é exatamente uma adoração ou uma veneração, mas buscam uma forma de intercessão. Colocam da seguinte forma, como já colocaram para mim: não, meu irmão, não é que eu adore a ele ou a ela, eu apenas busco a ele ou a ela para que ele interceda, ou ela interceda por mim junto a Jesus. Isso é correto? Não, não é correto. E às vezes quando a gente fala de adoração, a gente acha que a gente só adora santos. E não é bem verdade. Muitas das vezes nós estamos adorando algo que está dentro de casa. Porque a adoração é aquilo que tira o foco de Deus. Tudo aquilo que tira o teu foco de Deus, tudo aquilo que você prioriza na sua vida, passa a ser uma adoração que você presta, às vezes sem saber. Às vezes tem pessoas que terminam adorando um filho, adorando um cantor. Então, quando a gente se fala em adoração, pensa que é só dobrar o joelho e prestar um louvor, uma adoração a Deus Santo, a uma imagem, isso e outro. Mas tem muitas coisas que tira, que recebe esta adoração nossa, muitas das vezes, e a gente acha que é correto. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a adoração, irmãos, é quando você tira o foco, tudo aquilo que é prioridade para você, que passa a ter um espaço dentro de você, que às vezes você se sacrifica, às vezes você faz algo assim que não é normal, isso passa a ser uma adoração. E nós não podemos tirar esse foco, porque o nosso espaço, a nossa vida, toda a nossa trajetória aqui, nós precisamos ter muito cuidado. Senão a gente pode estar adorando algo sem saber. Porque quando se fala em adoração, a gente só pensa que é adorar o santo. Mas não, existem muitas coisas que as pessoas adoram, prioriza como prioridade da sua vida, que tira o tempo de Deus. Em vez de você agradecer a Deus, você está agradecendo ali. Às vezes ao dinheiro, né? Tem muito dinheiro, aqui tudo é eu. Deus está lá em terceiro quarto, porque o meu dinheiro resolve tudo. Então passa a ser uma adoração que você está. É isso assim. E com relação à intercessão, eu posso falar com alguém que esse alguém levaria a minha petição a Deus? A Bíblia diz que nós temos acesso direto ao trono de Deus. Como eu falei no início, né, que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele conhece até os nossos gemidos. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas como já aconteceu o momento da gente dobrar o joelho e a gente não tem palavras. Você fica só gemendo, só. E o Espírito Santo tem esse poder de interpretar para Jesus o teu gemido. Por quê? O Espírito Santo é o nosso intercessor. Não precisa você estar indo pedindo a ninguém mais. Não precisa você estar correndo atrás de A ou de B, não. Você tem acesso direto ao trono de Deus. Porque o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de você. Está com você. Eu quero dar a oportunidade a alguém da nossa congregação que queira fazer alguma pergunta. Alguém? Alguém? Por favor. Acho que eu estou tentando assim, formular a pergunta para que imaginar a resposta bem clara.
nossa lição, quando tratamos digamos, de humildade, e veio na minha mente é o seguinte: Jesus poderia ter outros meios de não humanizar-se para salvar a humanidade, mas por que ele quis humanizar-se? Ficou clara a pergunta? Irmãos, nós, com toda essa forma que Deus planejou para a salvação da humanidade, a gente analisa o seguinte: Deus queria mostrar para o homem que o homem por si só não conseguiria mudar ou alcançar a salvação. Então Deus pegou seu filho, porque naquela época as pessoas achavam, eles estavam esperando o Messias, o Salvador do mundo. Eles estavam esperando que ia surgir. O profeta Isaías já tinha profetizado, né? Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do nosso inimigo e resgataria a nação que estava separada de Deus. Então Deus, aprove a Deus usar essa forma de homem, nascer de uma virgem, ter todo o processo como nós temos, que os irmãos conhecem o ministério de Jesus, ministério igual ao nosso, sofrido, perseguido. E aprove a Deus usar essa forma de enviar o seu filho, de estar, porque a Bíblia diz que quem via Jesus estava vendo o próprio Deus. Quem olhava para Jesus poderia ver o próprio Deus. E eu acredito que Deus sempre trabalhou com muita transparência, com muita clareza para a humanidade. Deus não fez nada assim que o homem deixasse o homem em dúvida. E no meu conhecimento foi a forma que Deus olha que seria mais claro para que a humanidade viesse a entender o projeto de Deus, que é a salvação de todo aquele. Não sei se está bem à altura do que o irmão Valdir queria ouvir, mas esse é o meu conhecimento. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Para encerrar esta entrevista, quero que o pastor deixe um versículo para a igreja, ou uma mensagem de fé para a igreja. Não, só a minha palavra. A gente olhando esse texto, a gente vê aqui falando do ministério de Jesus, da humildade dele. E eu fico analisando assim, irmãos, Jesus sendo Deus e passou por todo aquele processo. E a Bíblia diz que ele nunca murmurou. Mesmo sendo Deus, ele suportou passar por tudo aquele processo da humilhação, da humildade. E um dos textos que me chama muito a atenção é quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Pega aquela bacia e começa agora a lavar os pés do discípulo. Os irmãos imaginam, irmãos, a forma que Jesus deixou para que nós seguíssemos. Foi uma forma bem simples, sem complicação. Por que que hoje muitas pessoas estão sofrendo? Porque não se baseia no ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus, irmãos, foi tão maravilhoso, deu tanto exemplo para nós. E é o que a gente sempre gosta de frisar, irmãos, nós não somos crentes, nós não somos servos de Deus baseados em homens.
O nosso ministério tem que ser baseado em Cristo. Espelhe o teu ministério em Cristo. Se você basear a tua vida, o teu ministério aqui na terra, em Jesus, tu vai ser bem sucedido aqui na terra. E o teu ministério vai ser próspero. O teu ministério vai ser abençoado. Porque Jesus nos ensinou. Nós temos toda a estrutura para que o nosso ministério, a nossa vida aqui venha a ser uma vida próspera. E um ministério frutífero, abençoado na presença de Deus. Porque Jesus nos ensinou. Então vamos nos basear, vamos nos arraigar cada dia mais em Cristo, irmãos. Não se preocupe com o que está acontecendo, não fique preocupado. A tua preocupação tem que ser de obedecer ao que Jesus falou, de cumprir o que Jesus falou. Essa deve ser a nossa maior atenção hoje. Porque muitos estão errando, porque não olham o que Jesus falou. Às vezes estão preocupados com o que o homem diz e o que o homem fala. Mas nós temos que nos espelhar e nos basear no ministério de Cristo. E Ele foi o maior exemplo para nós de humildade, de compreensão, de mansidão, todo esse processo. Amém? Gostaria de agradecer a participação do pastor e a paciência dos irmãos. Amém.